Cordelei, todo mundo está falando, né, que nós estamos passando por um período de regeneração e que essa regeneração vem para que tudo se transforme, que melhore. Mas a gente está vendo cada vez mais conflitos e cada vez mais uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Quando você vê um conflito desses, você ataca, você transforma, você se ampara, você se envolve. O ser humano tem o dever, o direito e a obrigação de ser feliz. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Portal Paz. Sempre bom tê-los aqui, sempre bom ter a presença de vocês em momentos como esse. Claro que tem muitos assuntos que já têm sido dito há tanto tempo que a gente acaba se tornando muito repetitivo, mas é engraçado como a espiritualidade ela é repetitiva. E no início eu estranhava muito isso, porque que eles falavam tantas vezes as mesmas coisas. Mas hoje eu até consigo entender. É porque eu não consigo entender o que eles falam. Então eles precisam repetir, 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 para que cada repetição tenha uma visão um pouco maior das coisas, melhor, mais ampliada. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de lembrá-los, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe e também nos apoie num projeto tão belo que nós temos, que é Cortes do Portal. Nesse Cortes do Portal nós temos as pequenas pílulas de sabedoria, é assim que eu chamo, assim que eu me refiro, as mensagens retiradas, trazidas pelos mentores espirituais, pelos benfeitores da luz, que ali têm nos trazido muito conhecimento, tanta informação tão linda e tão especial. Bem, falado isso, deixado os avisos importantes, eu estava me referindo em relação a este conflito que temos já há um bom tempo da Rússia e da Ucrânia. Um atacando o outro, um confrontando o outro, um ameaçando o outro, um botando o outro como culpado. E claro que quando nós olhamos da parte global, da parte nossa, a gente vai olhar e vai tomar um partido. Independente de qualquer partido que você tome, do que você ache, independente disso. Nós não estamos aqui para dizer o que você pensa, o que eu penso, mas olhar de uma forma neutra as situações. Nós temos dois lados, um acusando o outro. Então, quando nós olhamos com a nossa verdade, nós encontramos um lado, aspas, do bem e um lado do mal, aspas também, no mal. Quando a gente toma um partido é assim que nós vemos, um lado bom e um lado ruim. Quando nós não tomamos partido algum numa decisão, numa visão, a gente consegue olhar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos positivos e os pontos negativos. E a espiritualidade nos mostra muito essa maneira de nós olharmos, principalmente os nossos conflitos internos. Se afastar deles e olhar como eu estaria se eu estivesse vivendo naquele ângulo, naquelas dores, naquelas aflições. Claro que quando se trata de outro, por exemplo, em relação ao relacionamento, a gente é uma visão parcial, porque a gente não vai saber os sentimentos da outra pessoa. Mas agora, trazendo uma vez mais para esse conflito global, que mexe em toda a estrutura sociopolítica e econômica do mundo, nós estamos vendo duas potências ali conflitantes. Grandes potências, acho que é um pouco de exagero da minha parte, mas ali a gente está vendo. Então nós temos as razões de um, as razões de outro. As escolhas de um, as escolhas de outro.
as decisões de um, as decisões de outro. E isso interfere. Mas espiritualmente, Jordelei, todo mundo está falando, né, que nós estamos passando por um período de regeneração e que essa regeneração vem para que tudo se transforme, que melhore. Mas a gente está vendo cada vez mais conflitos e cada vez mais uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. E, bem, espiritualmente não existe energias para um terceiro conflito mundial. Não existe essa energia. O que nós vemos, sim, é um movimento muito grande da espiritualidade criando um globo. O que eles me mostram, a imagem, é a Rússia, a Ucrânia ali, sobre uma redoma. Tem até um filme que já foi colocado, uma redoma, que ninguém conseguia entrar na saída, era uma redoma invisível. É mais ou menos essa redoma que tem ali. Para quê? Para que as energias fiquem condensadas naquela região. Agora, qual é a ação dos espíritos em desequilíbrio nisso? Porque nós temos inúmeras classes espirituais, hierarquias espirituais ali movimentando aquelas forças. Qual delas? O primeiro, que é retardar o progresso da Terra, ou seja, desacelerar. Não tem como parar, tem como desacelerar e retardar. Então esse é a camada mais densa de vibração, que ela emite cada vez mais sinais e energias que vibrem medo e insegurança. Então a gente vê os mercados financeiros, a gente vê as políticas, todas num estado muito inseguro. Como será? O que será? Quanta coisa está acontecendo que está gerando insegurança? Então essa energia é movimentada por esta classe de espíritos. Por quê? Gerando insegurança na parte econômica, na parte social grande do globo. Todo mundo fica temeroso. Ao ficar temeroso, nossos focos de visões mudam, que entram outras classes espirituais. Aquelas que vai fazer nós olharmos um ponto específico. Porque, veja, nós temos uma paisagem na frente. Por que numa paisagem tem um ponto específico que nos chama a atenção? É para onde nós estamos olhando e para onde nós recolheremos a informação daquele lugar. Então, os nossos olhos estão hoje voltados para o conflito. Por que para o conflito? Porque a visão geral que nós temos é de regeneração. É um mundo onde o bem reinará sobre o mal. Então, o panorama que nós temos é da regeneração. O foco que alguns espíritos estão colocando é do conflito. Como se regenerar se existe um conflito? E aí nós ficamos presos nisso. Aumenta a primeira classe, medo na sociedade, medo nos habitantes. Aí começa todo esse processo até chegar no âmbito da Terra, onde nós estamos reencarnados. Conflito, guerra, destruição, ódio, vingança. Veja, a gente aumentou intensamente para a parte física as mesmas vibrações. Então aquilo que antes era apenas ideias, projeções, quando chega no âmbito da Terra, na nossa classe de vibração, na nossa onda de vibração, começa a manifestação da energia. Por quê? Porque a gente está falando de energia materializada, energia espiritual que vem, que se condensa junto com a matéria. Então, nos gera o sentimento de ódio, de vingança, de revolta, de pavor ainda mais. E isso faz com que aumente essa psicosfera, dando muito mais vazão para o processo de retardar o processo, de desacelerar o processo da regeneração. Claro que isso não será conhecido. Esse é o ângulo que eu estou mostrando apenas de um lado. Veja que a espiritualidade pede que a gente olhe os dois lados, né? Esse é um lado. O lado do desespero, da explosão, do fogo, da destruição, né? Do apocalipse destrutivo. Agora a gente vem por um outro ângulo, que é o ângulo que a espiritualidade está vendo. A espiritualidade sabe do movimento que há aqui embaixo. Conhece também muito bem os espíritos e os movimentos que estão nestas demais plataformas. Então ela vem e trabalha diretamente conosco. Por quê? Nestes aqui não tem como trabalhar nesse momento. Por quê? Porque eles estão num processo de retardar, de desacelerar. A melhor palavra é essa, desacelerar a regeneração. Por quê? Porque eles não poderão mais reencarnar. Eles não têm mais lugar no mundo regenerado. Nem no mundo de provas e expiações que ainda reside em nós, eles não têm mais como habitar.
Então eles precisam ser retirados, exilados daqui do nosso planeta. E então eles retardam porque eles não querem sair. Então nesses aqui não mexe. Agora o conflito que esta classe espiritual físico-espiritual, que é onde nós estamos inseridos, interfere diretamente no processo de acelerar ou desacelerar, é as nossas atitudes, porque nós sim somos responsáveis pelas atitudes que todo mundo quer nessas partes mais densas. Então, aqui nós movemos, aqui nós transformamos. Este é o momento, então, claro, que a espiritualidade vem, nos envolve, nos abraça, nos acolhe, nos traz para provações específicas e diárias, né? Para que a gente possa ver, reequilibrar. Quantos, por exemplo, médicos em projetos como a Cruz Vermelha, por exemplo, que se lançam para esses lugares para trabalhar como voluntários, para auxiliar mesmo. O movimento de luz que leva um trabalho como esse, por exemplo, é gigantesco. É de muita luz. O movimento que muitas mídias têm feito em acolher, envolver, né, tem ajudado demais. Também, em contrapartida, tem aquela que só mostra o lado negativo. Mas, por exemplo, nesse acolhimento que dá durante uma explosão aqui ou lá. Então, nesse ponto, a gente tem que olhar ambos os lados, não como vingativos, não como culpados ou inocentes. Nós temos que ver apenas como espíritos em desequilíbrio. E nós, em desequilíbrio, nós geramos conflitos. Infelizmente, o nosso poder pode gerar conflitos maiores ou menores, mas aí está nos nossos poderes. Agora, na sua vida, diante de você, em qual ponto você se enquadra nisso na sua vida? Quando você vê um conflito desses, você ataca, você transforma, você se ampara, você se envolve. Nesse momento que é muito, muito importante mesmo, o reequilíbrio da sua vida. Então, lembre sempre, aonde você estiver, tudo que você faça, lembre, encontre serenidade e encontre paz, para que esta redoma de proteção que a espiritualidade colocou sobre estas nações também sempre esteja ao redor nosso. Então, em resumo e esclarecendo e tranquilizando, sobre esses ambientes há uma grande redoma de luz que impede muitas maldades de serem expandidas, criadas e desenvolvidas. Um abraço grande a todos vocês. Somos co-criadores do universo. E é por isso que precisamos pensar em tudo que vivemos, pois tudo que pensamos ganha forma e realidade. Você é o que gostaria de ter sido.